dois inícios assim na minha vida do teatro. O primeiro início é bem na infância mesmo. As primeiras peças que eu fiz, eu era bem pequena, tinha uns 4, 5 anos, e quem dirigiu essas peças foi a minha avó, mãe. Tenho esse carinho pela minha avó, foi a pessoa que me criou e foi a minha mãe desde sempre, ainda é viva. E ela sempre foi professora de teatro, assim, por mais de 30 anos da vida dela, e trabalhando junto com a educação infantil, ela sempre fazia peças de teatro para o encerramento do final de ano, assim, da escola. Então as primeiras peças que eu fiz foi com essa idade de 4, 5 anos e dirigidas pela minha mãe. E ela escrevia, dirigia, fazia o figurino, era tudo muito artesanal. Ela tinha uma escolinha que ficava no bairro Jardim dos Comerciários, aqui em Belo Horizonte, e aí todo final de ano tinham essas peças. Só que essa ficha só caiu para mim aí quando eu já estava mais velha, aí no segundo início, porque em 2012 eu comecei a estudar teatro no curso livre de teatro da Luna Luneira. Na época eu estava formando no colégio ensino médio e começando o curso de jornalismo, que eu estudei até aqui na UFMG, na comunicação. E naquela época eu era muito tímida, eu era uma outra pessoa, assim, completamente mais para dentro, mais tímida, o corpo mais acanhado. E aí busquei o teatro como uma forma de me desinibir para me tornar jornalista. E aí nisso eu fui tendo as primeiras experiências na comunicação, em alguns estágios, até aqui na TV UFMG também, também na Rede Minas, onde eu trabalhei no programa Agenda. E como eram muitas vezes programas, pautas que tinham essa relação com a cultura, eu já tinha esse desejo de ser uma jornalista cultural, acabava que, por eu fazer teatro, eu tinha uma maior afinidade com as pautas dessa área também teatral e da cultura. Fui trabalhando cada vez mais nessa área do jornalismo cultural, até que no final de 2015, eu estava ali conciliando o curso livre de teatro com a faculdade de comunicação, e aí eu percebi que eu não queria ser, ou não queria apenas ser, uma jornalista que trabalhasse com teatro, eu queria mesmo ser uma atriz. E aí vem todas essas memórias de eu já fazer teatro na infância, também no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, sempre quando tinha um trabalho, uma turma fazia a maquete, uma turma ia para o laboratório de biologia, e eu sempre fazia uma peça de teatro, assim, também para apresentar os meus trabalhos. Então, eu não tinha essa consciência, mas o teatro esteve na minha vida o tempo inteiro. E aí foi quando eu fiz o curso de teatro do Palácio das Artes, do Cefarte, e aí foi ali que eu também fui tendo essa consciência maior enquanto atriz, para além também de todas as escolas que eu já passei, né? A Luna Luneira, o Galpão Senior, o ASAP 18, e várias outras, né? Várias oficinas, vários artistas, até que na UFMG também, com quem eu já troquei. Acho que uma também escola para mim foi o próprio teatro. Eu sou uma espectadora, fui uma espectadora muito assídua também nesses 10 últimos anos, assim, eu vi muitas coisas, e eu acho que foi onde eu mais aprendi enquanto atriz, foi também enquanto espectadora. E aí desde 2017, quando eu fiz meu primeiro trabalho profissional, assim, digamos que foi o espetáculo Passarão, que foi uma peça de rua do Grupo Espanca, aí eu não parei mais. Pelo cheiro do sangue no olho, do sangue inchando nos lábios, eu já sei se tem medo, se tem fome. No final de 2021, aí eu recebo um convite, né, do Ricardo Alves Júnior para fazer um longa-metragem junto com ele, que ele estava dirigindo, que é o filme Tudo Que Você Podia Ser. E eu acho que esse filme também ele é uma escola, mais uma vez, e é um divisor. Assim, de alguma forma, com esse filme, eu consegui acessar melhor ali o registro da atuação também para o cinema. Acho que a direção do Ricardo teve uma sensibilidade muito grande de buscar atrizes e atores do teatro, justamente, mas também permitir que elas e eles tivessem essa experiência no cinema e entendendo as nuances, né, do palco para a tela e para a câmera e para o enquadramento também, que muda a atuação, mas de alguma forma a centelha, a chama, a faísca é a mesma. É a busca pela presença, pela verdade, pelo aqui e agora. Então,
isso também foi a virada. Eu tinha muito medo da atuação para o cinema porque eu achava que ela era muito diferente da do teatro. E aí eu descobri que não, que era muito parecida. Muda sempre, porque todo trabalho muda. A atuação muda em cada peça, em cada filme, em cada trabalho, mas tem esse comum, essa pulsão que ela é a busca da atriz e do ator mesmo ali por viver aquele momento como se fosse a realidade, e porque é, né? Tudo é e não é realidade. O tudo que você podia ser. Eles têm em outubro no festival Queer Porto, lá em Portugal, mas a gente não foi para lá, apenas recebeu, né, os feedbacks de quem estava lá em Portugal. E a estreia aqui no Brasil foi no Festival do Rio, que foi em outubro também, Festival de Cinema do Rio. E aí foi no Festival de Cinema do Rio que veio os 2 primeiros prêmios, que foi o de melhor direção para o Ricardo, e a gente também ganhou o prêmio Félix especial do júri de melhor filme, para o filme Tudo Que Você Podia Ser. E é um prêmio que tem esse recorte LGBTQIA+, e foi uma coisa muito forte, porque era isso, era um grupo de atrizes e atores, e todo o elenco principal do filme está fazendo o seu primeiro longa, então tem essa diferença, e a gente faz teatro juntas, né? Essas 4 atrizes que estão no filme, a gente já trabalha também no teatro há alguns anos, então vivenciar isso juntas também trouxe algo bonito mesmo dessa trajetória no teatro, que agora desagou também no cinema e estava ali sendo reconhecida, e um filme, né, que tem esse recorte bem assim do final de 2021, então se ver 2 anos na tela é também muito emocionante. Todas as vezes que eu assisti o filme eu chorei, e continuo chorando. A arte também, de alguma forma, ela é muito ainda distante, né? Porque infelizmente a gente vive num país que isso não é tão difundido desde da educação básica, né, para todo mundo. A cultura é muito popular, mas a forma como ela se dá nessa organização da sociedade distancia ela das pessoas. Então, algo que eu também sempre busquei foi isso, de comunicar, de chegar para mais pessoas. Acho que não fazia sentido se fosse uma arte só para mim ou só para as pessoas da arte. Acho que sempre eu tinha isso de querer comunicar. Acho que muito também por uma luta LGBTQIA+, isso sempre esteve presente na minha trajetória. Então é um trabalho, né? Esse filme mas eu falo, todo o meu trabalho está muito nesse lugar também de expandir, né, as mentes e trazer novas realidades, né, sobre as vidas de pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras, de mulheres, de artistas. Eu acho que a arte tem essa possibilidade e é uma busca mesmo de trazer esses novos imaginários e que são reais, só que muitas vezes não estão representados, porque a história, a arte, o jornalismo às vezes retrata apenas um certo lado ali, e hoje isso está mudando muito, né? A gente vê na televisão, nos filmes, nas novelas, cada vez mais corpos e histórias ganhando que há anos não estavam, porque por ser de 2021, era um filme que estava ali também bem no início do meu processo de entendimento de pessoa trans e da transição. Foi a partir ali do final de 2021, quando essa consciência veio, porque acho que a virada também é essa de perceber que eu não me entendia enquanto um menino desde criança, realmente, mas a minha vida inteira eu era gay, assim. E talvez eu ainda seja, porque essas palavras também, elas vão criando novas formas e rótulos, por mais que hoje eu me entenda uma pessoa trans, mas a minha vida, 25 anos da minha vida foi gay, bicha, até chegar nesse lugar de pessoa trans não binária, até hoje também me entender pessoa mulher trans, travesti. Claro que eu não quero também, com o meu trabalho, com a minha arte, ser só esse lugar educativo, político. Isso é uma parte. Acho que também quando a gente também passa a ser só isso, né? Agora eu estou aqui, só posso falar sobre isso, só posso falar sobre ser LGBT, só posso falar sobre a minha identidade, aí também não é algo que eu busco, mas eu acho que isso também não pode deixar de passar pelo meu trabalho. O teatro é realmente você em cena, no palco ou no cinema, é muito uma brincadeira, porque você manipula
a sua voz, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, e você verdadeiramente vive outras vidas. E aí isso vai trazendo consciência de que o tempo inteiro a gente também vive várias vidas dentro dessa vida. Então, o tempo inteiro também a gente está atuando um pouco. E aí, para uma atriz, quando essas fichas vão caindo, a mente vai também dando uma bugada, uma embaralhada, porque esse limiar, né, do ficcional e do real é muito tênue e a gente nem percebe, tudo é muito construído, seja o gênero, seja, né, a cor, seja tudo. Tem coisas que são muito palpáveis, mas também são muito de uma construção social, enfim. E aí a gente vai entendendo isso, né? As profissões, as famílias, as instituições, tudo isso são um pouco atuações. Só que a atuação do teatro, de alguma forma, ela rompe com isso e ela escancara isso, de que realmente, de alguma forma, tudo é real e não é real ao mesmo tempo. Não!